Olá, tudo bem? Estamos no terceiro vídeo da série sobre assédio e nesse vídeo de hoje nós vamos abordar assédio no trabalho. Estamos aqui com a Major Cláudia Moraes. A Major é mestre em Ciências Sociais e especialista em Direito e Gênero pela Escola da Magistratura. É um prazer continuar aqui nossa conversa, Cláudia, sobre assédio agora no trabalho. Assédio no ambiente de trabalho, principalmente o assédio sexual, porque quando a gente fala de assédio no trabalho, existem duas formas de assédio, que é o assédio sexual, que é criminalizado, você tem o crime, que é a Lei 10.224 de 2001, que define o crime de assédio sexual no ambiente de trabalho, e ele se restringe à questão da relação hierárquica. Já há aplicação dessa lei também em situações de desigualdade e assimetria de poder, por exemplo, uma aplicação na relação médico-paciente, na relação professor-aluno. Não é só o meio de trabalho, você tem uma relação hierárquica e desigual, mas isso depende também de interpretação. Então, logicamente, a aplicação da lei, e aí as senhoras como juízes sabem exatamente como isso pode se dar em termos de interpretação, jurisprudência, e tem um outro fenômeno no ambiente de trabalho que é também muito perverso, que é o assédio moral. E muitas das vezes o assédio moral e o assédio sexual, eles caminham juntos. E aí é que tá, quando a gente pensa no assédio sexual, estatisticamente, como eu disse, ele tem um baixo número de notificações, especificamente no ambiente de trabalho. Quando essas notificações acabam surgindo? Geralmente num momento de pedido de demissão. Quando a pessoa não aguenta mais, quando a pessoa não suporta mais e ela pede demissão. E às vezes isso nem aparece na esfera criminal, isso só vai aparecer lá na esfera da justiça do trabalho. Exatamente. E isso é muito complicado, por quê? Porque essa mulher, e a maior parte das pessoas que sofrem assédio sexual são mulheres, estatisticamente são mulheres, elas têm medo de primeiro, geralmente o assediador, ele não faz isso publicamente, é sempre numa relação, ele na sala, vem despachar aqui comigo, prende a pessoa para depois do horário, sempre evitando testemunhas, não é? E, em geral, o que acontece? Esse agressor, esse assediador, ele se vale da condição dele de superior e hierárquico para fazer isso. E, por vezes, quando esse assédio ele não consegue satisfazer, a pessoa não cede, em geral, ele parte para o assédio moral. E aí ele transforma a vida dessa pessoa no inferno, ele a desqualifica, e esse é um dos fatores de adoecimento no trabalho. Nós temos pesquisas, depois eu posso até vou deixar umas indicações de livros importantes para os seus seguidores. Às vezes deixa no link, a gente vai deixar link de referências bibliográficas que eu acho que é interessante para se conhecer, mas o assédio moral e o assédio sexual, eles caminham juntos, né? Eles são irmãos muito próximos, e por vezes, quando o assediador ele é mais perverso, por vezes ele começa pelo assédio moral para enfraquecer essa vítima e no final ele fazia a sua investida sexual quando essa pessoa não suporta mais. Ele faz ela acreditar que ela é péssima no trabalho, digamos assim, corrige ela insistentemente, são essas formas, né, de assédio moral. Às vezes ignora, né? Às vezes o empregador ignora a presença daquela, conversa com o grupo e aquela pessoa está excluída. Exato. Às vezes, dá tarefas importantes para os outros e para ela não. Exato, as senhoras estão isso é tão cruel que me dá até porque hoje em dia a gente não passa mais por isso, porque a gente é autoridade, então não tem como ser essa questão assim, no ambiente do trabalho. É uma espécie uma abordagem que a gente não vai sofrer. Agora, a gente já fomos estagiários, já passamos por diversas situações que embrulham o estômago, né? E culturalmente acaba se dizendo o seguinte: olha, como é que a mulher sai dessa situação? A gente não tem que disfarçar, fingir que não está entendendo, a gente tem que dizer não é isso. Mas para isso o ambiente tem que favorecer. Para isso tem que estar claro pela alta gestão, pela direção, de que aquele deve ser um ambiente livre de assédio. E a primeira coisa a se fazer é dizer que o assédio existe. E ele existe, ele está entre nós, ele é subliminar. E outra coisa, ele tem vários níveis. Quando a gente pensa no assédio de uma forma, no assédio moral, não é? Ele tem, por exemplo, o assédio descendente, que é o mais comum, não é, que é o de cima para baixo, que é o da relação. Ele tem o ascendente, e aí é muito experimentado pelas mulheres, ele é menos reportado, mas por quê? São mulheres em posição de poder, onde elas são questionadas na sua competência, na sua capacidade. Resistência, por exemplo, você assumiu uma direção e de repente o seu staff todo resiste à sua liderança, porque você é mulher,
Isso acontece também com o segmento LGBT, né, com pessoas, não é que no ambiente de trabalho elas acabam sofrendo esse tipo de discriminação também, e o horizontal, que é uma espécie de bullying, que é do grupo. E muitas das vezes, quando o agressor, pensando no assédio moral, que às vezes é feito em público, como você falou, você na reunião, você fala com todo mundo e ignora uma pessoa. Você pega uma pessoa hiperqualificada e fala, vai pegar o cafezinho. Não é? Nada contra, eu posso numa reunião me levantar como major, com várias pessoas e pegar um cafezinho. Mas não pode o meu superior hierárquico falar, Cláudia, vá pegar um cafezinho. Sabe, esse tipo de coisa, ele está numa dimensão do simbólico, ele está numa dimensão de que, e às vezes, você pode fazer isso até sem perceber. E isso é que é a perversidade, porque parece que é natural, parece que não tem nada demais, só que você está diminuindo a outra pessoa. E, mais uma vez, em geral, quando as pessoas dão sinal de que não estão satisfeitas com isso, há uma tendência a pintar essa pessoa como uma pessoa problemática, resistente, e ela começa... Desqualificar, é a mesma coisa do assédio sexual, né? Exato. Desqualificar a pessoa para poder justificar o assédio. E chega um ponto que o assediador, ele vai minando essa pessoa individualmente, mas ela sofre ataque do grupo também. Então, os estudos que são feitos sobre bullying, e a ideia é o seguinte, os primeiros estudos, eles vão estudar comportamento de animais, que, na verdade, o que acontece? São grupos de animais que se juntam para atacar um único. Então, comportamento de aves, por exemplo, que se juntam. Não sei se você já viu uma ave, assim, às vezes uma perseguindo, bando perseguindo outra. Esse é o bullying ou o mobbing, que vai inspirar esse tipo de análise. Então, assim, e o bullying, ele só se instala, ou esse assédio horizontal, ele se instala quando a alta direção é leniente. Ela não se posiciona. E como eu disse, não adianta, lógico que a gente precisa trabalhar para dar mais visibilidade, e às vezes uma das formas que você tem é criminalizar, mas sabemos que existem até formas de você lidar com isso na justiça. Por exemplo, no ambiente militar, se você tem uma situação como essa, você pode usar o abuso de autoridade, como pode usar em outras esferas também. Você pode usar, por exemplo, a violência contra o inferior hierárquico, você pode usar vários artifícios, mas você não dá nome. E esse nome assédio moral, ele vai ser cunhado na década de 90. Não é? Quando esse mal que contamina o ambiente de trabalho e é causa de adoecimento e de destruição de pessoas começa a ter nome. Porque até então era tratado como uma questão individual. Essa pessoa tem problema, ela é problemática. E aí como é que se resolve isso? Não, a pessoa ficou doente, pega licença no trabalho, foi demitida. Mas isso não se resolve. E aquilo deixa marcas indeléveis na psique dessa pessoa. E é banalizado. Por quê? Porque nós não falamos sobre isso. E porque as marcas não são evidentes, né? Se essas marcas ficassem expostas, seria mais fácil, né? Como uma lesão. Ali está exposto. Mas quando a marca é no psicológico da pessoa, essa daí parece que não existe. Então, pelo menos agora tem um nome. Agora não, né? Já tem o nome há muito tempo, mas tem... Precisa ser lembrado. Tem uma sociedade que já está trabalhando para isso, para acabar com essas formas, todas as formas de assédio, né? Hoje, a gente chegando aqui no Museu da Justiça, fomos subindo a escada, você viu, né? Não é não, matar é crime. Então, são coisas básicas e que parece óbvio, né? Mas o óbvio ainda tem que ser dito. E você já passou por isso? Comenta aqui embaixo e diz pra gente o que já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Envie esse vídeo para alguém que você acha que está precisando ouvir essas palavras da Cláudia. Eu sei que está muito interessante esse assunto, mas a gente precisa falar também sobre assédio moral, especificamente no próximo tema. Obrigada, Cláudia.